Boa noite. A vida é feita de desafios, alguns programados com o objetivo de divertir e levar o público a uma reflexão sobre os mais variados assuntos. Nessa categoria se enquadram as pelejas, cantorias ou desafios de repentistas. Fazer repente requer domínio de conhecimento e astúcia na construção de rimas durante o improviso. O Nordeste é um celeiro de cantadores e violeiros que se apresentam em festivais, em rodas de amigos, eventos e academias. Provam que a poesia popular é uma ciência ao mesmo tempo divertida, provocadora e transformadora. O Opinião Pernambuco de hoje traz uma abordagem sobre o repente. Para debater o tema, convidamos Maria Alice Amorim, escritora e pesquisadora. Saulo Gomes, professor de História e pesquisador da cultura popular. Antônio Lisboa, repentista e vice-presidente da Associação dos Poetas e Artistas Populares do Nordeste. Bem, a primeira pergunta é uma pergunta básica, né, para poder a gente compreender um pouco mais como que o repente chega aos nossos dias. Qual é a origem do repente, professora Maria Alice? Boa noite. Na verdade, essa é uma pergunta bastante interessante e complexa, porque não existe a origem, mas as origens, as procedências, principalmente. Eu acho até que essa palavra procedência é mais interessante do que origem, porque, na verdade, são tantas camadas de cultura que vão se colocando até chegar a nós. Essa prática poética de repente, de improviso, que, assim, a gente pode falar da poesia provençal, né, da poesia da Idade Média, dos provençais, lá na França, no sul da França, a prática dessa poesia em Portugal, na Espanha. Então, se a gente vai para muito mais distante, muito mais antigamente, então na Grécia Antiga, os poetas que ficavam pastorando ali os animais e cantando os seus versos. Então, nas mais diversas culturas a gente encontra essa prática dessa poesia tradicional. Agora, se a gente vai falar do nosso repente, da estrutura do nosso repente, como ele se apresenta, o que a gente tem nele enquanto técnica, enquanto forma e conteúdo, aí a gente vê que realmente existe uma procedência muito mais próxima, menos remota, com a poesia de Portugal e Espanha, né, da Idade Média para cá. Então, claro, a gente tem uma relação aí muito forte com essa tradição que veio na bagagem dos colonizadores. Professor Saulo Gomes, o frevo é pernambucano, o repente é paraibano? Boa noite, prazer noite. Participar aqui da Opinião. É nordestino, né? O repente é nordestino, que ele envolve alguns estados assim como uma espinha dorsal dessa maravilha, dessa criatividade do sertanejo nordestino. Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas, tanto é que Alagoas tem um martelo alagoano, né? E o Piauí também, Rio Grande do Norte, eu falando hoje com o Santana, ele disse, e o Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte também é uma escola. Então, essa espinha desses estados aí que eu citei, é onde a gente tira os mais célebres, né? Os mais famosos, os mais geniais repentistas de todos os tempos, eu acho, desse círculo aí. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, um pedaço do Piauí também, né? Tem, né, Maria? E é uma coisa maravilhosa, porque a influência disso na nossa formação não tem outro. Você pegar o Ariano Suassuna, ele conta na primeira vez que viu um repentista, né, como marcou. Eu fui criado numa fazenda onde meu pai promovia esse espetáculo, que era um espetáculo com Candinheiro, na época, Pinto do Monteiro, Lorival Batista, cantaram na fazenda do meu pai. Inclusive o Antônio Marinho, o Águia do Sertão, o único homem que numa cantoria deu em Pinto do Monteiro em 1926. Então essa riqueza é única, né? E a Paraíba, quando a gente fala Teixeira, né, que não tem hoje a fama que tem São José do Egito, que tem outras cidades que passaram a dar um destaque especial, né?
Eu coloquei essa coisa da Paraíba porque na pesquisa que eu vinha fazendo eu vi, né, algumas indicações de que poderia ter surgido na Paraíba. E às vezes essa coisa se acaba se tornando uma preocupação meio boba, né? Não, eu sou o pai, né, da minha terra, tal, é daqui, né? O frevo é daqui, o samba é de Pernambuco, a capoeira é da Bahia, e depois Pernambuco diz, não, a capoeira é minha. E fica essa briguinha. Quer dizer, essa briguinha, então, ela não deve existir, se é que existe. O que deve existir é um sentido de nordestinidade para a origem dessa... E de Monteiro, paraibanos e pernambucanos, os de São José reconhecem que a fonte deles veio de Teixeira, né? Onde tem o Romano da Mãe d'Água, que foi um grande gênio do repente, e o Inácio da Catingueira, que são célebres, né? A gente ouvia, foi criado ouvindo os apologistas cantando as pelejas desses caras, que é coisa maravilhosa. Uma das coisas que mais atraem a nossa atenção no repente é exatamente o improviso. É a força da poesia através do improviso. E aí a gente agora passa a palavra exatamente para o Antônio. Antônio, qual é a dimensão do improviso na construção do repente? Bom, isso vem se processando, né, ao longo desses anos e vem se aperfeiçoando, né? Que aquela turma que começou e indo por essa procedência que Maria coloca lá na Paraíba, lá no Teixeira, você tem ali uma grande quantidade de cantadores e aquele lugar ali, o Teixeira, dali ele espalha essa tradição para o Ceará, para o Rio Grande do Norte e para o Pernambuco. Inicialmente são esses 3 lugares, não é? E pelos vales, né? O Vale do Piancó é a região de Inácio, né? Que é dali do Vale do Piancó, ele vai sair naquela região da Paraíba, naquela parte da Paraíba e segue para o Ceará. Pelo Sabugi, ele sobe até o Rio Grande do Norte, toda aquela região do Sabugi, Seridó, né? Vai sair lá em Fabião das Queimadas, vai até a região do Agreste, desce para o Vale do Açu, Mossoró, né? Todas essas regiões, e depois ele vem para o Pernambuco. A gente chega em São José do Egito, e São José ele se distribui para cá, para a Bahia, para Alagoas. Essa é essa distribuição mais geográfica do repente. E ao longo desse tempo ela foi se aperfeiçoando, né? Que não se começou somente numa quadra, porque já se cantava as sextilhas, porque naquelas pelejas já tem as sextilhas, mas daí isso foi criando uma quantidade de modalidade para não tornar monótona as cantorias. E hoje nós temos mais de 200 modalidades, né? As modalidades são em 7, estrofe de versos de 7 sílabas e versos de 10 sílabas, as principais. Certo. Eu quero que a gente aprofunde um pouco mais essa questão da metrificação, né? do formato mesmo, né? do repente. Mas eu queria insistir um pouco ainda sobre essa questão do improviso, né? Então, é possível a gente ter um repentista ou ter repentistas que não improvisem, que apenas escrevam seus textos, decorem seus textos e venham depois para uma peleja? É possível isso ou não? Ou a gente não pode dissociar o improviso do repente? No repente não é permitido, né? É possível que em determinado momento você instrua um repentista para que ele faça uma apresentação determinada sobre um tema que às vezes ele não domine, e aí se pode, numa determinada hora, se produzir um texto. Mas não dá para dizer assim, vou me preparar para chegar lá com a coisinha decorada para derrubar o meu concorrente. Pode até acontecer. Eu sou muito claro e sou muito aberto para essa discussão, porque há algumas coisas onde algum cantador leva alguma coisa preparada para passar no outro, que chama de balaio, que dá-se outros nomes, mas não consegue acontecer numa cantoria toda. E Maria Alice um dia me perguntou, e ela disse, se canta decorado, e canta. Agora, o que se canta decorado numa cantoria ou na vida de um cantador não dá mais de 10%, entendeu? Sim. Agora, pode acontecer, você diz, olha, eu quero que cante sobre um tema, sobre sociologia, e aí você pegue esse livro aí, lê alguma coisa, prepare algumas estrofes,
e venha para você fazer uma apresentação mais bem feita. Mas isso é uma questão localizada. Numa cantoria isso é impossível de acontecer, porque você vai se submeter a uma plateia. Que quando você chega lá, às vezes você até leva alguma coisa, vamos dizer que leve, e a plateia começa a desviar os pedidos, porque você chega lá e um pede uma coisa, outro pede outra, outro pede um assunto de saudade, outro um assunto de tristeza, outro um assunto político, um assunto de atualidade, e o cantador vai ter que atender aquilo, ele tem que se preparar sobre vários temas, o mínimo, mas não dá para ele dizer, eu vou preparar uma cantoria e vou chegar e fazer aquilo. Ok. Vou fazer somente aquilo. Você também acha isso, Saulo? É indissociável a ideia do improviso? Porque já está dizendo, o repente, o improviso. Repente que sai na hora. É na hora. Né? Agora, como Lisboa falou, Pinto do Monteiro dizia que todo repentista, que é o violeiro repentista, né? Ele fazia balaio, ele tinha sempre um balaio de... Não é como... Algumas pessoas não podem ter uma cantoria toda você fazer de balaio, porque até é impossível isso, né? Explica porque o balaio. Vem motes, né? Explica o balaio. É o decorado, é aquele poema. Uma grande passagem da cantoria, inclusive quando Marília Gabriela, trabalhando para o Fantástico, foi entrevistar Lorival Batista, o rei dos trocadilhos, o louro do Pajeú, que é uma lenda na cantoria, na família, os irmãos Batista, né? São estudados na Sorbonne, no mundo todo, como Patativa é. Ele cantando no mercado ali de Casa Amarela, com um cantador chamado João Andorinha. E João Andorinha aplicou em cima do Lorival Batista um balaio, que era de outro poeta aí, que ele termina o verso dizendo, eu sou igualmente ao dragão do Rio Negro falado. Lorival conhecia esse verso, que era para João Ataíde, o Leandro, um cara era de João Ataíde, parece. E aí Lorival, na hora, esse verso a Marília Gabriela pergunta a ele para o Fantástico e sai na tela gravado para a pessoa entender, né? Ele terminou, eu sou igualmente o dragão do Rio Negro falado, contando uma vantagem de um verso que não era dele. Aí Lorival Batista responde, para ser dragão estás errado. Mas Lorival já te explica. Tira a letra, apaga a letra, bota a letra e metrifica. Tira o D, apaga o R, bota o C, vê como fica. Isso é uma genialidade. Aí é improviso feito, não, parece mentira um cara fazer isso na hora. É o repente, né? A genialidade de um louro do Pajeú. A palavra o cara chama de dragão, ele tornou o cara num cagão. Com todo o respeito da criatividade. Isso é a genialidade, porque tem uma coisa também interessante. Nem todo repentista é poeta. Lisboa estava falando aqui, o que tem hoje de metrificado e rimado nessas tecnologias, sem ter poesia nenhuma. E grandes poetas da região do Sertão que não eram repentistas. O Dedé Monteiro é um gênio, patrimônio cultural, mas não é repentista, ele não faz na hora. Pode glosar, mas assim, da viola, o violeiro. Né? O grande Cancão, João Batista de Siqueira, ele escrevia à noite coisas maravilhosas, inspirados na literatura do cordel, né? Que é ele falando decassílabos, sextilhas, sétimas, são estilos aí que encantaram gerações e continuam encantando. Eu queria apenas... rapidinho, só para a gente fechar esse bloco. Só complementar a questão do balaio, que o balaio é um trabalho que ou é feito numa dupla, uma dupla pode se combinar e montar um trabalho para fazer uma apresentação, e aí não dá para ser uma cantoria toda, mas também um cantador, por uma certa esperteza, pode montar sozinho 10 estrofes para passar no outro cantador. E aí o cantador leva desvantagem, o que não leva feito, né? Hoje isso vem sendo chamado de balaio e antigamente isso era chamado de descrição, que eram os cantadores mais antigos que faziam essas descrições e eles podiam passar nos outros cantadores. Está mais difícil hoje pelo fato de ter muita coisa gravada e hoje o que você canta aqui em São José do Egito, 2 horas depois está em São Paulo, está no Piauí em Teresina, está em Mossoró do Rio Grande do Norte, está em Fortaleza, então está difícil hoje de fazer esse tipo de cantoria decorada, então o improviso cada dia mais está sendo cobrado. Ok. Vamos ao nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre repente.